Glória a Deus, glória a Deus. Se você está com a tua Bíblia aí, abra comigo no Evangelho de Lucas. Eu vou ler com vocês os versículos 24 até o 33. Lucas 7, de 24 a 33. Antes de ler a palavra hoje, você vai fazer o seguinte: você vai olhar para a pessoa que está do teu lado, olha para ela e você vai dizer algo para ela. Mas antes de você dizer isto para ela, você precisa olhar para ela com um sorriso bem bonito, para você ficar um pouco mais simpático antes de falar o que eu vou mandar você falar. Então, se você fizer cara de bravo para essa pessoa e falar isso, talvez a gente arrume alguma confusão aqui dentro. Então, para não ter confusão nenhuma, sorria para ela, faça uma cara de muito simpático e muito simpática, e então você vai dizer assim para ela: cuide da sua vida. Oh, glória! Querido, cuide da sua vida. Dá um glória a Deus aí. Lucas capítulo 7, versículo 24 a 33 diz assim: quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. Aqui no caso, não o apóstolo João, João Batista, aquele que havia vindo antes de Jesus, anunciando a chegada do Messias. O que vocês foram ver no deserto? Jesus perguntando para seus seguidores. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Sim, a pergunta novamente: o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de vós, de você, o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas, sempre tem um mas, né? Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. E Jesus continuou: a que pois compararei as pessoas desta geração? A que são semelhantes? São semelhantes. E então aqui Jesus, ele vai contar uma história para ilustrar o que ele está tentando ensinar a sua audiência ali naquele momento. Aqui começa então uma parábola. Jesus vai dizer o seguinte: então Jesus continuou: aqui pois compararei as pessoas desta geração? Aqui são semelhantes. Então ele diz: são semelhantes a meninos que sentados na praça gritam uns para os outros. E o que é que eles gritavam? Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. E aí então ele traz para concluir uma explicação aqui do que é que ele está tratando, do que ele está falando. No versículo 33 ele diz assim: pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e vocês dizem, ele tem demônio, é um endemoniado. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Diga amém. Se você puder, feche os teus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus, obrigado pela tua palavra nesta noite. O que nós oramos e pedimos ao Senhor neste lugar é: Deus, fala conosco tudo aquilo que nós precisamos ouvir.
Não talvez aquilo que nós queremos e desejamos ouvir, mas fala conosco. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe da nossa vida toda, o Senhor sabe não apenas das nossas atitudes, mas até dos nossos pensamentos, aquilo que está no nosso coração. Então Deus, fala conosco nesta noite aquilo que precisamos ouvir do Senhor. Nos ensina através da Tua Palavra, nos inspira através da Tua Palavra, nos corrija através da Tua Palavra, meu Deus. Que a unção do Teu Espírito esteja sobre as nossas vidas neste lugar, para que possamos receber tudo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Me capacita, Deus, usa a minha vida. Eu sou totalmente dependente do Senhor, eu não posso fazer isso aqui sem o Teu Espírito Santo, sem ser dirigido, sem ter a capacidade do Senhor na minha vida. Fala conosco mais uma vez nesta noite. Nós já Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e ainda vai fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Aplauda Jesus mais uma vez aí. O texto, na verdade, aqui que nós lemos começa falando, Jesus, na verdade, despedindo discípulos de João para levar uma mensagem a João Batista sobre algumas coisas que Jesus havia falado para eles, porque João envia seus discípulos a Jesus e manda perguntar: você é aquele que nós esperávamos ou ainda temos de esperar por uma outra pessoa? E Jesus, o texto diz que Jesus começa então a operar um monte de milagres, fazer maravilhas, e diz para os discípulos de João Batista: olha, vai lá João e conta a ele o que vocês têm visto e o que vocês têm ouvido. Ou seja, sim, é o Messias que está aqui, aquele que você anunciou, aquele que vocês estavam esperando, é este mesmo que está aqui diante de vocês. E Jesus, na verdade, começa a enaltecer, valorizar o ministério de João. Jesus começa a falar que dentre homens nascidos de mulheres não havia alguém comparado como a João Batista, um profeta do Senhor, um homem usado por Deus. Só que João Batista, ele era um cara tanto estranho. Talvez se vivesse nos dias de hoje, nós pensaríamos: que rapaz estranho é esse? Porque ele vivia sozinho. João Batista não era uma pessoa muito sociável, diferente de Jesus. João, ele não se assentava com as pessoas para comer, para conversar, nada disso. Não, ele vivia quase que como um bicho no meio do mato, do deserto, e ele comia gafanhotos, comia mel, se alimentava de maneira diferente, e ele era tão estranho aos olhos das pessoas, que as pessoas, quando olhavam para João Batista, diziam: este homem certamente está endemoniado, porque olha como ele vive a vida dele. Que cara mais estranho é esse? Um cara que come gafanhoto, um cara que come mel, um cara que vive isolado da comunidade, um cara que você nunca vê com ninguém, ele sempre está sozinho. Mas alguma coisa aquele homem ele carregava que chamava a atenção das pessoas, e muitos seguiam, e muitos iam à presença de João, viajavam para ouvir a mensagem que João tinha para pregar. Jesus enaltece, ele começa falando a respeito de João, e na verdade aqui Jesus, ele diz o seguinte: ele vai mostrar, ele vai falar sobre dois grupos de pessoas que foram atrás de João para ouvir João. Jesus vai dizer que os publicanos foram atrás de João. Os publicanos seriam os pecadores, aqueles que não eram os fariseus, porque aqui no texto ele diz: os publicanos foram, mas os fariseus e os escribas também foram lá na presença de João para ouvir a mensagem que João estava pregando. Então Jesus está falando sobre estes dois grupos, os pecadores, os publicanos, e Jesus está falando também ao mesmo tempo sobre os fariseus, sobre os escribas, que eram os religiosos da época, não apenas religiosos, mas grandes conhecedores das escrituras. Os escribas, eles escreviam, eles reescreviam as escrituras, eles conheciam as leis, eles conheciam as escrituras, eles sabiam da palavra de Deus. Jesus está dizendo: estes dois grupos de pessoas se encontraram com João Batista. Olha o que diz no versículo 29, versículo 30, todo o povo que ouviu e até os publicanos, aqui Jesus falando, os pecadores ouviram a mensagem que João Batista pregou. E aí ele fala sobre os publicanos e ele diz o seguinte: olha, estes reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João.
E aí então ele fala sobre os fariseus, os religiosos, intérpretes da lei. Ele diz: olha, estes, ao contrário dos publicanos, eles rejeitaram quanto a si mesmos o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. Então Jesus fala sobre estes dois grupos de pessoas, sobre os publicanos, sobre os fariseus e os escribas, e ambos grupos foram ouvir a mensagem que João Batista pregava. E qual era a mensagem que João Batista pregava? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. A pregação de João Batista era sobre arrependimento. Só que o texto aqui nos diz que ambos os grupos, estes dois grupos, foram ouvir de João o que ele tinha a dizer. E por incrível que pareça, os publicanos, os pecadores, aqueles que não eram conhecedores da palavra, o texto diz que estes foram batizados no batismo de João. Qual era o batismo de João, já que ele pregava arrependimento? Era exatamente isso. O batismo de João era arrependimento. O que o texto está dizendo, os publicanos foram à presença de João Batista, e ao ouvirem a mensagem sobre arrependimento, de que o Messias estava chegando, de que o reino dos céus estava chegando, ele prega o arrependimento àquelas pessoas. E os pecadores da época, os publicanos, ouvindo aquela mensagem de arrependimento, tiveram seus corações quebrantados e reconheceram talvez os seus pecados, e foram batizados com o batismo de João, batismo de arrependimento. Mas ao contrário deste grupo, havia um outro grupo dos fariseus e dos escribas, dos religiosos, daqueles que iam à igreja, à sinagoga, como eu e como você, que ouviram a mensagem de João sobre arrependimento, mas decidiram não se arrepender, não aceitaram aquela mensagem de arrependimento. Jesus, na verdade, João, a intenção da mensagem é para que aquelas pessoas mudassem de vida, se arrependessem de mensagem, só que de vida. Só que se você for parar para pensar, quando depois de João, na verdade vem na sequência Jesus, e Jesus também pregava uma palavra de arrependimento. Jesus pregava o evangelho, Jesus pregava sobre perdão de pecados, Jesus pregava sobre arrependimento para então ter perdão dos seus pecados. Só que o que nós vamos ver é que, na verdade, os fariseus, na verdade, os escribas, eles não aceitaram nem a mensagem de João, mas também não aceitaram a mensagem de Jesus. Tanto que aqueles que crucificaram Jesus foram os próprios religiosos, que ao olharem para Jesus, não conseguiam ver em Jesus o Messias, muitas vezes pelo simples fato de Jesus estar no meio das pessoas, se assentar à mesa com as pessoas, conversar com pessoas que talvez no ponto de vista dele não mereciam a presença e a atenção de Jesus. Então, por conta de muitas destas coisas, os religiosos olhavam para Jesus e rejeitaram a Jesus, não aceitaram a mensagem, as pregações de Jesus. Tanto que se você olhar lá no Evangelho de João, no capítulo 6, vai contar que Jesus tem uma multidão à sua volta e ele começa a pregar a palavra para aquela multidão, e muitos ali, fariseus, escribas, na presença de Jesus, e o que acontece é que eles não aceitam a mensagem de Jesus, tanto que o texto diz que um olha para o outro e diz assim: dura é esta mensagem de engolir, difícil de digerir tudo isso que ele está falando. E o texto nos mostra que em João no capítulo 6, que aos poucos a multidão começa a deixar Jesus, eles viram as costas para Jesus. Afinal, a mensagem de Jesus, uma mensagem muito dura, também uma mensagem de arrependimento, também uma mensagem de que você precisa mudar de vida, mas aos ouvidos daquelas pessoas que estavam ouvindo, duro demais
mais duro de digerir esta palavra. E os fariseus, mais uma vez, e os escribas, mais uma vez, viram as costas e abandonam, e pouco a pouco a multidão vai embora e sobra apenas algumas pessoas. E Jesus olha para aquelas pessoas que estão ali na sua presença e olha para os seus discípulos que ficaram ali com Jesus, e Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês? Vocês também não vão? É quando Pedro se levanta e diz: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Mas rejeitado pelos fariseus, rejeitado pelos religiosos, tanto João Batista como Jesus foram rejeitados. E é nesse contexto aqui que Jesus está falando sobre João Batista. É nesse contexto aqui que Jesus está falando sobre os publicanos que aceitaram a mensagem, mas os religiosos não aceitaram a mensagem de João Batista, que Jesus então vai contar uma história. Ele conta uma história bem curta, para ilustrar, para mostrar o que é que ele estava tentando ensinar com tudo isso que ele estava falando. E essa parábola que Jesus usa é chamada de a parábola dos meninos na praça. Não é uma parábola muito conhecida. Talvez muitos de vocês já passaram por cima, leram, porque é muito curta, são dois versículos ali, e talvez leram um versículo e não prestaram atenção, e que é essa parábola de meninos na praça? Mas dentro deste contexto, Jesus está tentando ilustrar com essa história aqui o que é as verdades que ele está tentando passar para aquelas pessoas. Então ele conta essa história, mas antes de contar essa história, ele diz o seguinte: a que, pois, compararei as pessoas desta geração? Então, na verdade, esta história que Jesus vai contar, ele está dizendo que ele está comparando, ele está ilustrando, ele está mostrando o comportamento, como é que era aquela geração, e ele está dizendo: com quem que eu vou comparar essa geração que eu estou vendo diante dos meus olhos aqui? E é nesse contexto aqui de comparação que ele vai então contar esta história aqui. E ele começa dizendo, no versículo 32, assim são semelhantes, esta geração, ele diz, estes são semelhantes a meninos, que sentados na praça gritam uns para os outros. E eles gritavam: nós tocamos flauta, mas vocês não dançam, entoamos lamentações, mas vocês não choram. Pois veio João Batista não comendo pão nem bebendo vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, veja que ele coloca os dois aqui, João Batista, e ele fala sobre ele mesmo, ele diz: e veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria justificada por todos os seus filhos. A primeira coisa aqui, quando Jesus vai introduzir esta história, ele diz o seguinte, que esta geração, ela se compara, ela é como, e ele diz aqui, semelhante a uma geração semelhante a crianças, a meninos, ele diz. Essa geração, essas pessoas aqui são como crianças. E crianças aqui não é usado da mesma maneira, porque o próprio Jesus disse que nós deveríamos ser como crianças, né? Para recebermos o reino de Deus. Mas aqui, quando Jesus fala isso, ele está falando sobre crianças no sentido de inocência, de um coração puro, como crianças que não tem maldade, né? Que faz sem pensar, mas não por maldade. Mas aqui, diferente do que Jesus em outro contexto falou, ele diz: olha, são como meninos. E aqui meninos, ele não está falando crianças no sentido inocentes, mas ele está falando de infantilidade. São infantis, são crianças. E muitas vezes você sabe como é criança. Criança é mimada, criança não sabe o que quer ainda muitas vezes. Criança é difícil muitas vezes de tomar uma decisão certa, porque ela viveu muito pouco, ela não tem entendimento ainda de muitas coisas, não tem sabedoria para tomar decisões. Ele está dizendo: esta geração é como meninos, como crianças, e ele vai contar esta história para ilustrar o que ele está dizendo. Mas este assunto, na verdade, sobre sermos crianças, ele é tratado em outros lugares na palavra de Deus também. A verdade é que todos nós, em algum momento das nossas vidas, fomos crianças. É verdade, Joana? Não tem um adulto aqui que fala: não, eu pulei, eu já nasci com 6 anos da barriga da minha mãe, eu já nasci e eu saí correndo. Não, todo mundo um dia foi criança.
E na questão espiritual é a mesma coisa. Na nossa vida com Deus é a mesma coisa. Quando nascemos de novo, quando renascemos, nascemos como crianças. Normal, pouco entendimento. Não tem tanta sabedoria ainda para lidar com situações difíceis, começando a aprender nos princípios elementares da palavra de Deus. Neófito, não conhece ainda as escrituras, está começando a manejar, está começando a ler textos e entender um pouquinho. Criança espiritualmente falando, e tudo bem com isso, todo mundo um dia foi criança. O problema não é ser criança, o problema é ser criança para sempre. Diga amém. O problema não é a pessoa que age de maneira que não deveria agir e acabou de chegar na igreja. O problema é aquela pessoa que está 35 anos na igreja e o tempo inteiro age como não deveria agir, age como criança. Aí é onde mora o problema. Efésios 4,14, apóstolo Paulo aos Efésios, ele vai dizer: para que não mais sejamos como crianças. Ele está dizendo, existe a necessidade de crescermos, de amadurecermos, de sairmos deste estado onde a gente faz o que quer, a gente faz só aquilo que estamos com vontade, onde somos mimados muitas vezes. E ele vai dizer, sabe por quê? Porque crianças são arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. É verdade ou não é? Uma criança você consegue convencer facilmente. Uma criança você conduz e leva ela para o lado que você quiser. Uma criança ela é enganada facilmente. Se você mostra a ela algo que ela gosta, diz, vem cá, faz isso aqui, mas eu vou te dar isso aqui. Ela é induzida, ela segue, mesmo ela não consegue ver que ela está indo para um precipício. Ele está dizendo, olha, uma criança ela é levada daqui para lá, de lá para cá, ela é induzida ao erro por outras pessoas, porque ela é criança. O apóstolo Paulo está dizendo, existe a necessidade de crescermos. E o texto, a história aqui, Jesus começa comparando esta geração como meninos, como crianças. E aí ele vai contar essa parábola e ele vai dizer, olha, toca flauta e ninguém dança, faz lamentações e ninguém chora. O que ele está querendo dizer aqui? Na verdade, algumas coisas, mas, ou seja, nada está bom. Nada está bom. Porque dentro do contexto, o tocar as flautas e dançarem remetia ao casamento. E casamento naquela época era algo extremamente feliz, tanto que as festas de casamento duravam dias e dias e dias. E músicas, e dança, e flautas, e passavam com os noivos, os casados pelo meio da cidade, as pessoas iam celebrando uma grande festa. E talvez as crianças, ao verem todas estas coisas, aprenderam a brincar deste jeito. Vamos brincar de casamento, vamos brincar que você casa com ela casa comigo, a gente toca flauta e faz uma festa. E o texto está dizendo, olha, a gente toca flauta para um grupo dizendo para o outro, mas vocês não dançam, vocês não se alegram, vocês não se divertem com essa brincadeira aqui, vocês não conseguem ver a alegria nisso aqui. Então vamos tentar brincar de, já que o casamento não está bom, então vamos brincar de funeral, vamos brincar de enterro, vamos falar lamentações e ver se vocês choram, porque da mesma forma que casamento era algo extraordinário e durava muito, da mesma forma quando morria uma pessoa naquele contexto, naquele tempo, era algo também terrível. O velório durava dias, o enterro era um evento para a cidade, as pessoas iam pelas praças, passavam com o caixão e as pessoas iam atrás chorando e lamentando a morte daquela pessoa, e era tão intensa a coisa que eles contratavam até pessoas carpideiras, chamava na Bíblia, você pode encontrar isso, eles contratavam carpideiras para quê? Para ir chorando atrás do caixão ali no velório, ou seja, se a turma não estiver chorando muito aí, então vocês entram em ação, vocês começam a chorar, porque é verdade ou não é? Quando você vê uma pessoa chorando, dá vontade de chorar também, né?
Então eles contratavam carpideiras para ir andando atrás e chorando, e aí aquele que nem estava com tanta vontade de chorar assim, ao olhar as carpideiras que recebiam para estar ali, era um trabalho, olha que trabalho, isso é pago para chorar. E aí as pessoas iam seguindo e olhando e choravam junto também. E olha a brincadeira das crianças, ele está dizendo, olha, essas crianças também tentavam brincar do seguinte, falava lamentações ali, esperando que as outras crianças fossem chorar, mas ele diz, vocês também não choraram, ou seja, não se alegraram e também não choraram. Nada está bom, difícil de entreter. E na verdade, comparando a criança, muitas vezes é isso que acontece. Não sei, você que tem filhos, você sabe disso. É difícil sempre de agradar as crianças. Vou te dar um exemplo. Meu filho de 6 anos, ele está numa fase ele gosta muito de futebol e ele gosta agora muito de jogar no videogame futebol, e ele fica me pedindo para jogar com ele, e eu jogo bastante com ele. Só que ele é muito competitivo e eu também sou. Eu não deixo barato não. Então quando ele me chama para jogar, eu já falo para ele, está preparado para tomar uma surra hoje? Ele fala, eu que vou te dar uma surra, e a gente começa a jogar, e eu jogo sério com ele, porque ele joga bem também. Se eu deixar, ele faz um monte de gol em mim. Mas começou a acontecer uma coisa. Eu comecei a jogar com ele, e quando eu começo a ganhar, ele começa a ficar emburrado. E teve uma vez que ele pegou e jogou o controle e saiu do quarto e foi embora. Eu fui lá, busquei ele e falei assim, se você fizer isso mais uma vez, eu nunca mais jogo com você, porque você tem que aprender a perder. Ou seja, ele quer que eu jogue, mas você está perdendo. Às vezes é difícil de satisfazer, você está tentando agradar, mas ele não agrada porque você fez um gol, porque está ganhando. Crianças são assim, e no texto aqui Jesus está dizendo, olha, nada está bom, não consegue agradar, uma brincadeira não agrada, outra brincadeira também não agrada, se é para rir ninguém está feliz, se é para chorar também não está feliz. O que é que Jesus está tentando falar e ensinar para aquelas pessoas? Jesus conta esta parábola para chegar numa conclusão e falar sobre o que é que ele está querendo falar. E é no versículo 33 que ele faz isso. Já li, vou ler de novo, porque ele diz, pois veio João Batista, ele não comia pão, nem bebendo vinho, nem bebia vinho, e vocês dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Perceba que João era muito diferente de Jesus. João pregou uma mensagem dura. João, ele não estava com as pessoas, ele não era sociável, ele não era amigo de ninguém. Diferente, contrário de João, era Jesus. Jesus já fazia totalmente diferente de João. A mensagem era a mesma, de arrependimento, de mudança de vida, mas o comportamento de Jesus era diferente. Jesus estava no meio das pessoas, Jesus entrava na casa de pecador, publicano, se assentava, comia com eles, bebia com eles, Jesus falava com prostituta. O comportamento de Jesus era totalmente diferente do comportamento de João Batista. E Jesus está dizendo para estas pessoas, olha, vocês não se agradam nem com um e nem com o outro. Por isso que ele usa essa historinha para ilustrar o que ele está tentando ensinar. Ele está dizendo, olha, nem a brincadeira que faz chorar vocês não se agradam, e nem a brincadeira que faz sorrir vocês também não se agradam. Na verdade ele está falando sobre o ministério de João, ele está falando sobre seu ministério. Ele está dizendo, olha, ninguém agrada, vocês não se agradaram de João, vocês falaram que João era endemoniado, mas também ao mesmo tempo vocês não se agradam da minha pessoa. Vocês falam que eu também sou aquele que sou um glutão, que sou beberrão, que me assento com pecadores. Agora a questão é a seguinte: as crianças que não sorriam e não dançavam com o tocar da flauta, e as crianças que não pranteavam e choravam com as lamentações. A pergunta é: o problema eram as brincadeiras? Não. Qual era o problema? Nas crianças. O problema não era brincadeira, o problema estava na criança. A mesma coisa se aplica a João Batista e a Jesus. O problema estava na mensagem que João Batista pregava, o problema estava na mensagem que Jesus pregava, de arrependimento, de mudança de vida, ou o problema estava nos ouvintes, naqueles que ouviam
a mensagem? E a resposta, na verdade, é a mesma. O problema estava nos ouvintes. O problema estava nas pessoas, nos fariseus e nos religiosos que foram até João Batista para ouvi-lo, mas não aceitaram a mensagem de João. Não é que a mensagem estava errada, não é que era incoerente, não. O problema estava nas pessoas. Da mesma forma, o problema não estava em Jesus e nem na mensagem que ele pregava. O problema estava naqueles que muitas vezes iam ouvir Jesus e perseguiam Jesus. Por quê? Por que isso? Porque ambos pregavam uma mensagem que muitas vezes a audiência não gostava de ouvir. Arrepende, muda de vida, conserta os teus caminhos. Existe algo novo de Deus para a tua vida. Você não pode mais viver deste jeito que você está vivendo. Você precisa se arrepender, você precisa ser batizado com o batismo de João, de arrependimento, mas muitos não gostaram, não caiu bem nos seus ouvidos. Sabe por quê? Porque difícil coisa nós olharmos para nós e nos arrependermos. Difícil é um desafio, na verdade, para o ser humano reconhecer, olhar no espelho e reconhecer realmente, eu preciso de mudança, realmente eu preciso de uma transformação na minha vida. E quando eu não aceito isso, quando eu não me arrependo, quando eu não tenho uma atitude como essa, o que é que acontece? É o que acontecia aqui, o que Jesus está falando. Olha, vocês agem como crianças, porque é muito mais fácil colocar o defeito no outro do que olhar para mim e reconhecer, eu preciso me arrepender. É por isso que eles olharam para João e falaram, João é endemoniado. É por isso que eles olhavam para Jesus e é muito mais fácil acusar, é muito mais fácil apontar o dedo, é muito mais fácil tentar encontrar um erro na vida do outro, até porque quando a gente encontra um erro na vida do outro, a gente acaba minimizando os nossos erros, a gente já não se sente tão mal assim se a gente diminui uma outra pessoa. E o que os fariseus e escribas estão tentando fazer é exatamente isso. João, um homem de Deus que veio pregando, mas aqueles que não aceitaram a mensagem olhavam e diziam, esse aí é um endemoniado. Nós conhecemos as escrituras, a gente conhece as leis, mas ele é endemoniado. De Jesus a mesma coisa. Como é que pode o Messias se assentar com esses pecadores? Se ele fosse quem ele diz que é mesmo, ele não estaria no meio das pessoas, porque difícil coisa é nós mudarmos, difícil coisa é nós assumirmos controle das nossas vidas, entregarmos o controle a Deus. Difícil coisa é reconhecermos que nós precisamos de mudança, difícil coisa é reconhecermos que nós precisamos nos arrepender. É mais fácil olharmos para a vida do outro, é mais fácil levantarmos o pecado do outro, é mais fácil tentar de alguma forma falar mal do outro, para a gente se sentir um pouquinho menos pior. E o que a gente vai encontrar no texto é exatamente isso aqui. Uma geração e Jesus está falando sobre uma geração, sobre um povo. Uma geração que está olhando para o outro e está tentando mudar o outro, enquanto deveria estar focado em mudar a si mesmo. Uma geração que está falando mal de João Batista, chamando ele de endemoniado, enquanto eles precisavam de arrependimento. Uma geração que quer mudar tudo, mas não quer mudar. Uma geração ativista, mas não assume as suas responsabilidades. O defeito sempre está no outro. O defeito está na igreja, o defeito está no pastor, o defeito está na esposa, o defeito está no marido, o defeito está na política, e não assumimos responsabilidade das nossas vidas. É muito mais fácil a gente acusar as outras pessoas, é muito mais fácil olhar e dizer assim, pastor, a minha vida espiritual não está tão boa assim, sabe por quê? Porque vocês estão fazendo pouca reunião, a gente está orando pouco aqui na igreja. É mais fácil a gente colocar a culpa nos... pastor, eu estou meio assim, sabe por quê? Porque o senhor nunca conversa comigo, então estou meio desanimado. É mais fácil a gente terceirizar, é mais fácil a gente acusar, é mais fácil nós olharmos para as outras pessoas e colocar uma culpa nas costas das outras pessoas. E foi o que essa geração de Jesus ali estava fazendo. Os fariseus, os escribas, eles faziam a mesma coisa. Porque assumirmos a responsabilidade,
olharmos no espelho, muitas vezes é muito duro. É mais fácil a gente olhar para a vida do outro, contar da vida do outro e falar: nossa, que coisa, hein? Mas a minha pergunta para você: e a tua vida? Como é que está a tua vida? Nossa, você viu o irmãozinho lá, hein? Está acontecendo? E a tua vida? Talvez você só está falando isso porque ninguém sabe das coisas que você faz. Porque se soubesse, talvez você não estaria falando do irmão da maneira que você está falando. Então, glória a Deus aí. É muito mais fácil, é o que eles estavam fazendo. Ah, João é um endemoniado. Jesus, esse aí gosta de uma festa, hein? Quem já viu? Meu Deus, o pastor gosta da festa. Ele está lá com os beberrões, ele está lá com os comilões. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: eles estavam prestando atenção na vida dos outros, os acusando, enquanto quem precisava de mudança na vida deles eram eles mesmos. Eles que precisavam de mudança. E Jesus, na verdade, inúmeras vezes, ele ensina sobre isso. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 1 a 5, ele vai falar sobre isso. Ele diz: olha, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do teu irmão, mas não repara na trave que está no teu próprio. Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do olho. Isso aqui é especialista na igreja todo mundo é bom nisso. Quer tirar o cisco do olho enquanto tem uma trave gigante, não está conseguindo nem ver, mas quer ensinar o outro como é que faz. Deixe comigo, pastor, eu tenho 20 anos de igreja. Não interessa quanto tempo você tem de igreja. Tem muita gente que está com 20 anos e está com uma trave desse tamanho e não consegue ver nada, mas está falando para os outros: deixa eu te ajudar, enquanto está precisando de ajuda. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Uma geração que murmura, uma geração que nada está bom, uma geração que está apontando o dedo para tudo e para todos, tem uma opinião sobre tudo e sobre todos. Hoje a gente vê isso na rede social, tem todo mundo falando alguma coisa de uma outra pessoa. Todo mundo tem uma opinião sobre: aconteceu tal coisa, e você está lá escrevendo e está falando de uma coisa que você nem sabe. Mas é bom falar mal dos outros, né? A gente se sente melhor, é bom colocar o pecado do outro em evidência, porque o nosso, de repente, não fica tão doído assim. E Jesus está dizendo: essa geração de crianças que faz o que quer, nada está bom, inconstantes, infantis. Agora, só existe uma maneira de resolver esse problema. Tanto que o texto fala sobre dois grupos, e os grupos que ele fala é os fariseus e os escribas, aqueles que ouviram, mas aquilo que ouviram não surtiu efeito. E se você for parar para pensar, quantas vezes exatamente o que acontece? Ouve, e não surte efeito nenhum. Talvez seja porque a gente está tão ocupado olhando para a vida dos outros, que a gente não tem nem tempo para cuidar da nossa vida. A gente está tão ocupado olhando que o irmão tal, a gente está tão preocupado com ele, que a gente se esquece que eu preciso resolver minha casa também, eu preciso resolver minha vida, porque a minha vida não está tão boa quanto parece estar, não. Não ouve, não recebe a mensagem de transformação. Na igreja essa é uma realidade. Vem, ouve, senta. Foi o que eles fizeram. Eles foram ver o que João tinha a dizer. Eles foram ouvir, mas não receberam nos corações aquilo que João estava falando. E muitas vezes é a atitude das pessoas dentro de uma igreja. Elas vêm, elas ouvem,
Elas participam, elas cantam, levantam as mãos, mas não recebem em seus corações a palavra muitas vezes. E quando não recebemos, quando não abrimos os nossos corações para recebermos, quando rejeitamos a palavra, quando rejeitamos aquilo que Deus está falando conosco, é o que acontecia naquele tempo, com aquelas pessoas. Não havia o que então? Mudança de vida. Jesus está dizendo: pecadores foram lá ouvir e saíram transformados, porque ouviram e receberam, foram batizados no batismo de João. Houve arrependimento, e quando existe arrependimento, existe mudança de vida. Ele está dizendo: nem todos que foram ouvir receberam transformação em suas vidas. Teve gente que foi ouvir e continuou vivendo a mesma vida. Teve gente que foi ouvir e não aceitou a palavra, e não acolheu, não recebeu em seu coração, endureceu o seu coração e não teve sua vida transformada. E infelizmente é o que muitas vezes acontece num lugar como este. A gente ouve, mas muitos de nós, muitas vezes não fomos batizados com o batismo de João, de arrependimento. Ao invés de olhar para o lado, olhar para mim e entender: sou eu que preciso de mudança na minha vida, sou eu que preciso de transformação na minha vida. Deus tem misericórdia de mim, sou pecador, sou tão falho, falho em tantas áreas da minha vida. Querido, não dá tempo de... Quem está focado em si, no que Deus está fazendo na sua vida, não tem tempo para ficar olhando para a vida do outro, preocupado com o que Deus está fazendo ou deixando de fazer, ou como está vivendo, se está pecando, se não está pecando. Só que às vezes é muito mais fácil, porque às vezes é muito dolorido nós reconhecermos, nós olharmos para o espelho e entendermos: puxa, eu preciso de transformação, eu preciso de mudança na minha vida. Só existe uma maneira de resolver isso, e o jeito de resolver isso qual é? Arrependimento. Eu preciso me arrepender. Aqueles que iam e ouviam a mensagem, mas não se arrependiam, continuavam vivendo do mesmo jeito. Aqueles que, mesmo sendo pecadores e talvez não conhecedores da palavra, mas iam e ouviam e acolhiam e recebiam a palavra, tinham suas vidas transformadas. Você quer ter sua vida mudada? O primeiro passo é você se arrepender. Só que para se arrepender, você precisa olhar para você. Para se arrepender, sabe o que você precisa fazer? Cuidar da sua vida e parar de cuidar um pouco da vida dos outros. Olhar no espelho e entender: sou eu que preciso de mudança nessa história. É muito fácil eu olhar para minha esposa e apontar todos os defeitos e dizer: meu casamento não está tão bom porque essa mulher, pastor. É muito fácil fazer isso, porque todo mundo tem defeito. A questão não é ela, a questão sou eu. Que marido eu tenho sido? Que homem de Deus eu tenho sido dentro de casa? Como é que eu tenho sido como pai para os meus filhos? É sempre muito mais fácil nós colocarmos, terceirizarmos a culpa, porque é a escola, hoje está difícil, né? Não, a questão sou eu. O que é que eu tenho feito? Se você quer transformação, você precisa, antes de qualquer coisa, se arrepender. Jesus termina essa parábola, ele termina de falar sobre esse assunto, e ele termina assim: olha, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. O que é que Jesus está dizendo? Porque essa palavra que a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, essa palavra justificada, dikaio, o significado da palavra é mostrada, revelada, exibida, evidenciada. Ou seja, sabedoria, ela é mostrada, ela é exibida, ela é evidenciada por aqueles que são filhos, ele está dizendo. Ou seja, quem se tornou filho, ele está dizendo, é inevitável que sua vida mostre agora que ele é um filho.
A sabedoria, ela é exibida, ela é mostrada, ela é demonstrada por aqueles que são filhos. Se as pessoas, quando olham para a minha vida e veem na minha vida sabedoria de Deus, porque eu me tornei filho, é uma evidência. Então talvez o problema central do meu comportamento não seja apenas o comportamento. Talvez a raiz do problema seja que eu ainda nem me tornei filho. Talvez eu não me tornei filho, talvez eu não pedi perdão, talvez eu não me reconciliei com Deus, talvez eu não me arrependi dos meus pecados, e por isso que a minha vida está desse jeito. Porque Jesus termina aqui dizendo: a sabedoria, ela é mostrada, ela é demonstrada, ela é exibida para todas as pessoas, por aqueles que são filhos e filhas de Deus. É o que vai dizer também, por exemplo, em João, quem são os filhos? João, no capítulo 1, no comecinho, no versículo 12 e 13, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. No versículo 13 ele diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, nascidos de Deus, aqueles que receberam o poder de se tornarem filhos. E Jesus termina o texto aqui dizendo: olha, aqueles que são filhos, que se entregaram, que receberam o Senhor, com certeza a sua vida vai mostrar. Quando eu olho para o comportamento de muitas pessoas, o que eu penso é: precisa se converter. O problema não é o comportamento errado, o problema é: precisa se converter, precisa entregar o coração para Jesus, precisa se arrepender dos pecados. Porque às vezes a vida da pessoa, o que demonstra é que ela simplesmente não tem um relacionamento com Deus, mas os filhos, a vida dos filhos jorra, demonstra, fala. Você não precisa falar, a tua vida vai falar quando você anda com Deus. Então Jesus está dizendo: essa geração de meninos, porque meninos não assumem a responsabilidade, crianças não assumem a responsabilidade. Minha filha pisa no meu pé, já pisou no meu pé, e eu falei para ela: caramba, Clarinha, meu pé. Ela: mas eu não pisei. Não é possível uma coisa dessa. Você acabou de pisar no meu pé. Eu não pisei. Crianças que muitas vezes não assumem responsabilidade. Mais fácil olhar para o outro, mais fácil julgar o outro, mais fácil culpar o outro. Vira de novo para a pessoa que está do teu lado, dá um sorriso bem bonito para ela. Sorria bem bonito para ela ficar feliz com você. E diga carinhosamente para ela, com muito amor: meu irmão, minha irmã, faça um favor para mim e para você. Cuide da sua vida. Aplaude a Jesus aí. Que uma mensagem como essa nos inspire. Eu não quero ser como os fariseus, como os escribas, como esta geração que Jesus está falando, que ouvia, mas o que ouvia não causava nada em suas vidas. Eu quero e preciso ser confrontado pela palavra de Deus. Eu quero e preciso, reconheço que existem áreas na minha vida que eu preciso de um toque de Deus, que eu preciso da ajuda de Deus, que eu preciso da misericórdia de Deus, que eu preciso da graça de Deus, mas que eu olhe menos para a vida dos outros e olhe mais para aquilo que Deus está fazendo e quer fazer na minha vida. Porque quando eu sou mudado por Deus, quando eu sou transformado por Deus,
quando eu ando com Deus, quando eu permito que Deus mude e molde a minha vida, automaticamente eu vou ser bênção na vida das pessoas que estão à minha volta. Você quer ajudar alguém? Começa se ajudando. Você quer ajudar um irmão que está caído? Primeiro conserta a tua vida, que aí então você vai poder abençoar a vida dele. Uma geração mimada, que Deus nos livre de sermos como aquelas crianças ali, e nos faça filhos que deem frutos, que floresçam, que o mundo, quando olhar para nós, possam ver Jesus nas nossas vidas. Amém? Fica de pé no teu lugar, aplauda Jesus.